vocês? Hoje é a nossa aula 2 sobre proporção, então nós vamos estar falando sobre algumas propriedades. Se você está perdido, não assistiu a aula 1 ainda, para esse vídeo, vai lá dar uma assistida. E também temos um vídeo de razão que vai ser muito importante para essa continuidade da matéria, beleza? Então vamos lá, gente. Algumas propriedades. Lembrando que no vídeo da proporção, na aula 1, eu falei sobre a primeira propriedade da proporção, que é a propriedade fundamental. Então, se você não sabe qual é, dá uma ida lá para poder ver, beleza? Então, vamos lá, gente. Propriedades aí. Essas propriedades que eu vou falar hoje, elas vão servir tanto para adição quanto para subtração, ou seja, continha de mais e continha de menos. Tá bom? Então, por isso que quando a gente lê aqui, a gente vai ver a palavra soma ou diferença, porque serve tanto para uma quanto para outra. Então, vamos ficar ligado aí, vamos lá. A soma ou a diferença dos dois primeiros termos está para o primeiro ou para o segundo, assim como a soma ou a diferença dos dois últimos termos está para o terceiro ou para o quarto. Bianca, você leu, eu não entendi nada. Fica calma e vem comigo. Vamos lá. Ó, nós temos aqui a proporção A está para B, assim como C está para D. Então, quem são os primeiros termos? A e B, ok? Primeiro termo, segundo termo, ok? Aqui é o terceiro, aqui é o quarto. Então, ó, a soma ou a diferença dos dois primeiros termos. Então, A mais B ou A menos B, tá? Vai estar para o primeiro termo, beleza? Assim como a soma ou a diferença dos dois últimos termos. Então, os dois últimos termos. Soma ou diferença. Vai estar para o terceiro termo. Terceiro termo é esse, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, tá? Ou, né, a soma e a diferença dos primeiros termos vai estar para o segundo, assim como a soma ou a diferença dos dois últimos termos vai estar para o quarto. Então, se aqui você montar essa primeira estando para o primeiro termo, essa daqui você vai ter que montar estando para o terceiro termo, tá? Você não pode fazer o contrário, porque senão vai dar o quê? Vai dar ruim, tá bom? Então, fica atento. A mesma coisa aqui, ó. Fez A mais B está para B, então fez para o segundo termo. Então, quando for fazer essa daqui, for fazer o C mais D, você não vai botar está para C, você vai botar está para D, beleza? Então, fica atento nisso. Então, nós vamos para um exemplinho aqui, ó, para você entender como é que funciona essa situação. Vamos lá, ó. Uma empresa possui atualmente 2.100 funcionários. Se a relação entre o número de efetivos e contratados é de 5 por 2, quantos são os efetivos? E aí, o que a gente faz? Fica calmo. Vamos lá. Nós vamos utilizar o E para efetivo e o C para contratado, tá? Então, eu tenho numa empresa efetivos e contratados. Então, a junção desses dois dá o total de funcionários, que é 2.100, ok? E aí tá dizendo o quê, gente? Que, ó, olha aqui. A relação é o quê? Quando a gente faz uma comparação, tá? Então, é uma razão de efetivos e contratados, ó. Efetivos está para contratados. Eu estou fazendo uma comparação. Seria 5 para 2, tá? Então, aqui eu montei a proporção bonitinha, tá? E eu tenho isso daqui. E aí, o que a gente faz? Se multiplicar cruzado aqui, gente, não vai encontrar nada. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai usar a primeira propriedade aí que a gente aprendeu, tá? Então, eu vou somar os dois primeiros termos, porque é o que a gente tem aqui, ó. E mais C. Então, eu somo os dois primeiros sobre o primeiro. Então, a soma dos dois primeiros termos está para o primeiro, assim como a soma dos dois últimos termos está para o terceiro, tá? Então, vai ficar E mais C sobre E, ok? Sobre o primeiro aqui. Assim como 5 mais 2 está para o terceiro, que é o 5, ok? E agora a gente vai substituir o que a gente tem aqui. E mais C é 2.100. E a gente não sabe quem é. É o que eu quero descobrir, ó. Quantos são os efetivos? Eu quero descobrir os efetivos, tá? E aqui vai dar 7 para 5, beleza? Agora, pela propriedade fundamental das proporções, multiplica cruzado, beleza? Vai ficar 7E é igual a 10.500. Passei o 7 dividindo, nós vamos ter que efetivos são
1.500. Então, dos 2.100 funcionários, 1.500 são efetivos. Bianca, e se eu quisesse saber quantos são os contratados? Basta você subtrair, tirar desse 2.100 os 1.500 e aí você vai ter a quantidade de contratados. Mas como aqui a gente só quer efetivos, acabou aqui. Então aqui é o uso clássico aí dessa propriedade que eu passei para vocês, tá bom? Então antes de resolver qualquer problema, é necessário que você faça anotações do que você tem para você ter clareza de como dar o próximo passo para a resolução, ok? Agora nós vamos para a próxima propriedade de hoje, que diz o seguinte: a soma ou a diferença dos antecedentes está para a soma ou a diferença dos consequentes, assim como cada antecedente está para o correspondente consequente. Então, foi o que eu te falei. Se você não sabe o que é antecedente, não sabe o que é consequente, dá uma olhadinha lá no vídeo de razão, tá bom? Para você entender o que é isso aí. Tá show? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, A está para B e C está para D. Então, antecedentes são o A e o C. Consequentes são o B e o D. Então, nós temos a soma ou a subtração, né, ou a diferença dos antecedentes, está para a soma ou a diferença dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu correspondente consequente. Então, A está para B, C está para D. Então, isso aqui forma uma grande igualdade. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no próximo exemplo para você entender melhor isso aí. Vamos lá, ó. Dada a proporção, x está para 4, y está para 5. Calcule o valor de y, sabendo-se que x mais y é igual a 36. Então, nós temos aqui a proporção, eu reescrevi ela aqui, tá? Então, nós temos a soma dos antecedentes. Como que eu sei que eu tenho a soma dos antecedentes? Porque já tá falando aqui pra gente, tá? Então, a gente pode usar essa propriedade. A soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes. Então, eu vou somar os carinhas aqui de cima e vou somar os carinhas aqui de baixo. Então, quanto que vai dar isso, né? X mais Y, já temos aqui que vai dar 36, ok? E 4 mais 5 vai dar 9, tá bom? Então, isso daqui se transformou numa razão, tá? Então, a soma dos antecedentes com a soma dos consequentes. Se eu quero o valor de Y, eu vou pegar essa razão aqui, tá? Porque ele está dizendo que a soma do antecedente com a soma do consequente está para... assim como cada antecedente está para seu correspondente consequente. Então, se eu quero y, eu vou pegar esse antecedente com esse consequente aqui para fazer essa igualdade. Bianca, se eu pegasse esse daqui, se você pegasse esse para fazer essa igualdade aqui, você iria descobrir o valor de x, tá? Como ele está pedindo um valor de y, a gente pega a razão aqui que tem o y, tá bom? Que é ela que nos interessa. Então, nós temos o 36 para 9. Posso multiplicar cruzado aqui? Pode, que você já vai encontrar o valor de y. Só que o que eu fiz aqui para poder diminuir aí um pouquinho o sofrimento? Eu simplifiquei por 9, tá? Dividir, né? 36 para 9 vai dar 4 sobre 1, beleza? E aí eu repeti aqui o y sobre 5. Multiplicando o cruzado, y vai dar igual a 20. Ah, Bianca, mas eu não gosto de simplificar. Beleza, é só multiplicar 9 vezes y vai dar 9y e pegar o 36 vezes 5 e depois fazer essa divisão que você também vai encontrar o 20, tá? E se eu quisesse saber o y sem precisar fazer essa conta toda aqui? Bem, o y não, perdão, o x. Basta você ver, se x mais y dá 36 e a gente já achou que o y é 20, quanto que vai ser o x? Isso aí, 16. 16 mais 20 dá 36, tá? Então, aqui é um exemplo clássico de como nós podemos estar utilizando essa outra propriedade. Ah, Bianca, mas eu faço isso daqui usando sistema. Tá de boa, tá beleza, tá bom? Não tem problema nenhum. Se você opta em fazer utilizando o sistema, ok. Aqui é só para poder mostrar que esse probleminha aqui, né? Essa questão aqui tem como ser utilizada com essa propriedade aqui da soma e da diferença dos antecedentes pelos consequentes, beleza? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, tá bom? E não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, anota aí tudo que a gente falou sobre as propriedades hoje e não esquece, deixa comentário para eu saber aí se você está
conseguindo acompanhar as nossas aulas da forma correta. E lá no Instagram você vai encontrar essa aula aqui, a foto dela todinha, caso você queira copiá-la de uma forma total. Beleza? Um beijo grande e até a próxima. Fui!